1 Coríntios 11, vamos ler apenas os versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, o Senhor é sempre e eternamente a inspiração e a força da nossa vida. Nós chegamos diante de Ti mais uma vez, no nome santo de Jesus, para que estejamos, Senhor, preparados pelo Teu Espírito, para adentrarmos na Tua presença santa, para compartilharmos deste lugar bendito que é a Tua presença. Abençoe a todos os meus irmãos neste lugar e em outros lugares aonde a Tua palavra há de chegar, que a Tua palavra leve vigor e força para o coração do fraco, do necessitado, que a Tua palavra leve luz e verdade reveladora para todos quanto a ouvirem. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia somente para aqueles que foram lavados e remidos por seu sangue. A ceia não é uma reunião popular, é uma reunião privada, exclusiva do corpo de Cristo. Por isso nós podemos dizer que o Senhor Jesus tinha um ministério público, e no exercício do seu ministério público, ele multiplicava pães para as multidões. Mas quando ele determinou a celebração da ceia, a Bíblia diz que ele exigiu um lugar privado, particular, e reuniu com ele apenas os seus apóstolos. Portanto, fica bem claro que é uma reunião exclusiva da igreja. Claro que se entrar aqui, ou se estiver aqui dentro uma pessoa que ainda não experimentou a salvação de Cristo, nós não vamos mandá-la embora, ela é bem-vinda, ela pode ficar ouvindo e vendo o que está acontecendo. E é claro, enquanto ela também permanecer de forma respeitosa, de forma temente, aqui conosco, né? Não é uma reunião simples, é uma reunião solene, é um momento grandioso na vida do cristão. A ceia do Senhor é o banquete da graça, onde nós celebramos uma salvação eterna, onde nós declaramos e proclamamos que só há salvação por meio de Jesus Cristo, e o único acesso a Deus é pelo sangue, e somente o Calvário, a cruz, a obra da cruz, nos pode reconciliar com Deus. Somente aqueles que fazem parte do corpo do Senhor sabem discernir a obra de Cristo na cruz. Para as pessoas de fora é um evento, um detalhe da história. Nós sabemos que não é apenas um detalhe da história. A morte de Cristo na cruz foi a grande proclamação, a grande obra em que Deus, vindo a este mundo, rompe todos os grilhões do pecado, de Satanás, o domínio das trevas, e traz luz, abolindo as trevas, a morte, traz luz e vida incorrupta, vida eterna, vida permanente. À luz do texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, eu quero lembrar os irmãos que a ceia, ela faz um convite para nós olharmos em 4 direções. O primeiro apelo da ceia é para que nós olhemos para trás. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quando o Senhor menciona a expressão em memória de mim,
Ele está fazendo então um desafio, um apelo para que nós retornemos a fatos que já aconteceram, até chegarmos ali aos pés da cruz, aonde cumpriu-se o plano eterno de Deus. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente que Cristo morreu na cruz em seu lugar, em seu favor. Outro dia a gente estava aqui numa reunião e estávamos falando exatamente sobre este sentido de lembrança, de memória. O Senhor disse fazer isto, Ele ordenou fazer isto em memória, para lembrar, para vocês não esquecerem. E não me veio na minha mente, eu participei na hora, o professor estava falando aqui, e eu disse, que eu nunca tinha dito, nunca tinha pensado nisso, mas eu disse, irmãos, com certeza, se Jesus não tivesse ordenado, isso aqui é um mandamento, se Ele não tivesse dado este mandamento, provavelmente nós seríamos tentados a esquecer da cruz. Alguém às vezes pode pensar, não, eu jamais esqueceria. Será que jamais realmente esqueceria? Eu creio que o Senhor estabeleceu um memorial, uma celebração permanente na igreja, no seu corpo, é porque nós seríamos tentados a passar muito tempo sem lembrar. Graças a Deus que nós celebramos mensalmente. Poderia ser semanalmente? Poderia. Aliás, falar nisso, nós estamos celebrando a ceia aqui hoje, e no próximo sábado eu vou estar com os irmãos lá no Monte Sinai, congregação do Monte Sinai, celebrando a ceia lá também com eles. Ou seja, eu vou ter o privilégio de participar pelo menos 2 vezes neste mês da ceia. Mas esse privilégio está aberto para todos, tá bom? Quem quiser estar comigo lá no próximo sábado, é culto dos jovens, né? Eu estou tirando a turma daqui. Então é o seguinte, proibido não é para todos mais. É só para aqueles que estiverem dispostos a ir. Mas fiquem todos os jovens aqui, por favor, tá? Não posso tirar vocês daqui, não. Glória a Deus. Nós vamos, de repente, quem sabe, né? De repente até a juventude aqui resolve fazer uma revolução aí na cidade de Trindade e desloca para o Monte Sinai. Vamos subir o Monte Sinai e celebrar a ceia lá em cima do Monte Sinai. Interessante que é o Monte da Lei, né? Mas lá será o Monte da Graça no dia da celebração. Então vamos voltar. Jesus fez grandes milagres, ofereceu à igreja sublimes ensinamentos, mas Ele instituiu um memorial da sua morte. Isso é diferente. Isso é algo à parte de tudo quanto Jesus ordinariamente vinha ensinando. Ele não tinha estabelecido uma coisa nesse molde. Fazer isto em memória de mim. E Ele disse assim, até que Ele volte, né? Todas as vezes que nos assentamos ao redor da mesa da comunhão, nós estamos proclamando que o corpo de Cristo foi partido e foi dado por nós. Seu sangue foi vertido para pagamento da nossa redenção. Ele firmou uma aliança que a Bíblia chama nova aliança com o Pai, sob outras regras, outros padrões de relacionamento. A lei vinha dizendo, façam ou morrerão. Jesus chegou e disse, vivam e façam. Era diferente, a lei coagia, a graça vem, cria um coração novo, cria um espírito novo, e depois diz ao homem, agora ame a Deus, agora sirva a Deus. A graça cria condições e mobiliza e enche o homem de entusiasmo espiritual e convicção. A lei o achatava, o oprimia. A lei era perfeita, pura e santa, disse Paulo. Mas nós
estávamos vendidos ao pecado. A graça vem e nos coloca sob uma outra dimensão de lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta lei nos livra do pecado, da lei do pecado e da morte. E isso tudo está incluído então nesta grande celebração, a redenção de Cristo na cruz. A morte de Cristo, irmãos, é o eixo, é o coração do Evangelho. Tudo quanto está na Bíblia foi escrito para revelar Cristo. E quando os Evangelhos mostram Cristo, ele corre velozmente para chegar na cruz. A cruz é o coração, é o centro. É dali que emana todas as promessas de Deus, tem que passar por ali. Deus não podia ser apenas justificador. Só justificador não era suficiente. Deus tinha que ser justo e justificador. Para ser justo, ele precisava que o preço fosse pago. Jesus pagou o preço para que a sua justiça prevalecesse. E depois, por conta da graça, ele se torna justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. O primeiro olhar que a ceia nos convida a fazer é para trás, olhar para a cruz. Este é o olhar mais sublime, este é o olhar mais consolador que podemos ter, esse é o olhar mais confortador que podemos ter, porque quando olhamos para a cruz, não temos dúvidas de que Deus verdadeiramente nos ama, e Ele peleja por nós, e Ele batalha por nós, e Ele vence por nós. O segundo olhar é para frente, porque todas as vezes comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós fomos ensinados ao longo da vida cristã que somente a vinda de Jesus porá fim a todas as mazelas, a todas as dores, a todos os sofrimentos que imperam no mundo. Nós somos incentivados desde o início da nossa conversão que devemos ter esperança no retorno do Senhor. No último livro da Bíblia, o Senhor Jesus promete 4 vezes que virá sem demora. Apocalipse 3:11, Apocalipse 22:7, 22:12, 22:20. Não obstante essas promessas estarem repetidas e Jesus insistir em dizer, venho sem demora, já passaram mais de dois milênios, já se passaram mais de 21 séculos e ele ainda não voltou. Aí você pensa comigo, pastor, é verdade. Por quê? Qual é a razão por que ele ainda não voltou? Eu sempre volto a pensar com os irmãos que Deus tem um tempo absolutamente determinado para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja, depois para o reino. Deus tem um calendário estabelecido. Deus é um Deus eterno, um Deus de planos eternos, de planos absolutos. Então, numa certa maneira, o Senhor quis que desde o primeiro século os cristãos acreditassem que sua volta fosse iminente. Ele sabia que esse tempo iria prolongar-se, mas ele quis que todos vivessem em seu tempo, acreditando que ele viria naquele tempo, naquela época. Paulo cria que Jesus viria nos dias dele. Morreu na esperança. Outros milhares de cristãos viveram em outras épocas. Agora estamos nós aqui. A pergunta é esta: será que esse tempo ainda vai perdurar ainda? Eu creio que, acho que é fácil de responder. A Bíblia, ela claramente previa. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia rapidamente e não percebem que a Bíblia já previa que desde a época apostólica até os dias finais se prolongaria um longo tempo. É longo para nós, para Deus não. Para Deus é imediato. Para Deus está dentro do projeto, venho sem demora. Mas olha o que a Bíblia diz. Em Lucas 18, versos 7 e 8 está escrito assim: não fará Deus justiça a seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite?
embora pareça demorado em defendê-los. Para nós, demorado. Para Deus, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então há uma maneira de entender as coisas. Vamos entendê-las da maneira divina. Nós somos limitados e o tempo parece muito longo, distante para nós, mas não para Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus 25, verso 19 também: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aqui estava inserido a ideia de que desde os primeiros dias primitivos apostólicos até o dia da vinda do Senhor passaria um longo tempo. Ainda existe um outro texto em Lucas 20, verso 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E o último versículo: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tardando o esposo. Todas essas ideias, essas concepções são para nós, é para o nosso lado, é virado para a nossa experiência humana. Parece que há um tardar, parece que há uma grande demora, apenas parece. E eu digo para vocês, ainda bem que Jesus não veio nos dias apostólicos. Ainda bem que Jesus não veio nos dias dos pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, Policarpo, Irineu, Tertuliano. Ainda bem que Jesus não veio nos tempos de Agostinho, de Jerônimo. Ainda bem que Jesus não veio nos dias de Lutero. Ainda bem que Jesus não veio nos dias das grandes cruzadas de Billy Graham. Você fala, pastor, mas ainda bem. É porque muitos de nós nem nascidos éramos ainda. E aí, se Jesus tivesse vindo antes, como é que ficaria a situação daqueles que ainda nem tinham nascido? Eu dou graças a Deus que Deus me esperou nascer. Agora mesmo eu ouvi o pastor Gilberto orando aqui: Senhor, o Senhor nos escolheu para estar aqui agora. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus também, porque não nascemos no tempo da grande tribulação. Sabe que tempo que Deus nos deu? Não foi no tempo dos apóstolos, no tempo desses homens que eu já mencionei, e não é no tempo também da grande tribulação. Deus nos permitiu nascer nessa época, e eu tenho certeza que somos a geração que vai contemplar a vinda do Senhor para levar a sua igreja, porque o tempo que parecia demorado já passou. Nós já estamos bem dentro daquele eixo central, onde a palavra do Senhor se cumpre literalmente. O princípio de dores já começou, nós estamos dentro dele. Nós não estamos dentro da grande tribulação, porque grande tribulação não é para a igreja. Mas nós estamos dentro dos dias de aflições, que a Bíblia chama de princípio de dores. Esse princípio de dores, eu disse outro dia aqui, nós não fazíamos o cálculo de que viver no tempo do arrebatamento era também viver no tempo do princípio de dores. A gente não fazia o cálculo. Todo mundo queria viver nos dias anteriores ao arrebatamento para esperar o Senhor nos chamar dos ares. E nós chegamos nesse ponto. Só que nesse ponto tem o princípio de dores. Então não desanime. Então não fique apavorado. Agora o Senhor disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Agora não haverá mais demora, está próxima. Está próxima. Olhar para frente. Terceiro olhar, para não demorar muito. Olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Não podemos nos aproximar da mesa do Senhor sem reconhecer a nossa indignidade. Em nós mesmos, ninguém está apto a tomar esse pão e esse vinho hoje. Em nós mesmos. Mas atrás da cruz, debaixo do sangue,
A Bíblia diz que todos os nossos pecados são lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Portanto, quando a gente chega diante dessa mesa, não tem presunção, não tem vaidade, não tem nenhuma exaltação pessoal, só gratidão e amor a Jesus. Ele morreu por nós, Ele nos tornou justos, Ele nos deu direito, Ele nos fez. Somos hoje filhos de Deus. Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai. Participar da ceia do Senhor indignamente é participar achando que há algum mérito próprio. Participar indignamente é participar achando que nós somos justos em nós mesmos. Tudo indigno. Isso é indignidade. A Bíblia diz que aquele homem que batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador, Senhor", desceu justificado para a sua casa. E o outro que contava as vantagens e enumerava as suas boas obras, a Bíblia diz que voltou para casa do mesmo jeito que subiu para o templo. Como uma pessoa pode participar da ceia de forma digna? Nós fomos chamados não para examinar os outros, mas para examinar a nós mesmos. Se examinarmos detidamente os nossos próprios corações, não teremos tempo para ficar apontando os erros dos outros. Um exame superficial do coração é que nos torna críticos, é que nos torna intolerantes com os outros, que nos torna sem desamor, sem afeto. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós temos a certeza que toda pessoa é digna de misericórdia, de bondade. E aí eu já passo para o último olhar, que é o olhar em redor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora escute, por causa disso, vou repetir, porque eu li que a causa do que eu vou ler é o que eu mencionei no início. Vou repetir: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa de alguns que não discernem o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Preste atenção, esse aqui é o olhar ao redor. A gente viu olhar para trás, cruz, olhando para a cruz. Olhar para frente, arrebatamento. Olhar para fora é esse olhar que nós já fizemos, aliás, olhar para dentro, esse olhar que nós fizemos para o nosso próprio coração. E por fim, o olhar para fora, ou ao redor, é quando nós olhamos para os nossos irmãos, para cada membro do corpo de Cristo. Aqui diz que ao nosso redor pode existir pessoas fracas, pode existir pessoas doentes, e pode ser que alguns já dormem. E o Senhor fala então na sua palavra que a razão pela qual nós temos que olhar ao redor, ter esse olhar para fora, é porque nós não podemos deixar os fracos e nem os doentes para trás. Nós temos que ajudá-los a se levantar, nós temos que recuperá-los, nós temos que fortalecê-los, nós temos que dar a eles a mesma graça e experiência que Deus nos facultou. O Senhor não está dizendo que é para largar, não está dizendo que é para criticar, está dizendo: há tanta gente fraca e doente perto de vocês, o que vocês vão fazer com elas? Vão deixar elas morrerem? Não. Se nós discernimos o corpo do Senhor, nós sabemos que cada um desses irmãos, os mais fracos, os mais débeis, os mais que têm maiores dificuldades, são partes do corpo. Aqueles que nós reputamos por mais indignos, talvez são aqueles que mais honramos e devemos honrar. Os mais insignificantes, pelo menos na aparência, talvez são os que fazem mais efeitos, mais importantes para o corpo. No nosso corpo não tem nada nele que você gostaria, você negociaria e ficaria sem. Imagine que alguém chegasse perto de você e dissesse:
Você tem muitas unhas, deixa eu tirar uma dessa para mim. Deus me livre, não deixo mexer na minha unha. Você tem 10 dedos das mãos, 10 dos pés, me vende um para me implantar. Eu falto um dedo, eu preciso de um dedo, eu pago caro. Quanto se quer num dedo? Não vendo por preço nenhum. Você tem 2 olhos, deixa eu ficar com um para mim. Eu te dou R$1 milhão em um olho seu, nem por preço nenhum. Outro dia eu fiquei indignado, mas totalmente indignado. Tinha uma máfia em algum lugar no Brasil que estava tirando órgãos para traficar, para vender. E tiraram órgãos de uma criancinha que estava internada e tiraram com ele em vida. E depois ele morreu. E foi descoberto depois que realmente foi uma obra macabra, diabólica, para traficar órgãos. Não sei se você sabe, é claro, uma pessoa milionária, riquíssima, que está morrendo por falta de um rim, pagaria qualquer preço por um rim. E quando envolve dinheiro, acha sempre alguém que se dispõe a ir em busca dessa mercadoria à custa da destruição de uma outra pessoa. Você acha que no mundo em que estamos vivendo há confiança em algum lugar? Só há confiança em Jesus Cristo, só na palavra. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Fora da igreja não existe mais nenhuma confiabilidade. Os homens são falsos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós confiamos em Deus, nós buscamos o Senhor, nós clamamos a Ele noite e dia, para que Ele guarde a nós, nossos filhos, nossos netos, nossas famílias, porque estamos num mundo perigoso, num mundo que o Deus dele é mamon, é dinheiro mesmo. Mas nosso Deus é o Salvador Jesus Cristo, nosso Deus é fiel. O olhar ao redor me ajuda a ver meus irmãos, a enxergar esses que estão ao meu redor. E se tiver algum deles fraco, doente, nós temos que então nos dispor a levantá-los, a fortalecê-los. Temos que ajudar uns aos outros. Temos que reconhecer que o Senhor tem nos tratado com misericórdia. Então devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Misericórdia não é para os perfeitos. Misericórdia não é para os retos, misericórdia não é para os justos, misericórdia é para aqueles que erram, falham, cometem erros. Misericórdia. O Senhor teve misericórdia de você? Então vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Terminando. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. É claro que Paulo aqui está referindo-se a uma refeição que costumeiramente os irmãos em Coríntios faziam no dia da ceia. Aqui ele já não está referindo-se exclusivamente à celebração do corpo e do sangue. Aqui já está falando da parte fraterna em que os irmãos comiam juntos. Bom, de qualquer maneira, eu pego a lição. A Bíblia diz assim: esperai uns pelos outros. A ceia nos ensina a ser cordiais. A ceia nos ensina a dar a preferência para o outro. A ceia nos ensina a desejar o melhor para os nossos irmãos, a ser servo. Jesus disse: o maior entre vós é o que serve. Esperai uns pelos outros. No momento da ceia, deve haver uma atmosfera de gratidão a Deus pelo reconhecimento do seu perfeito amor e uma perfeita gentileza entre os irmãos, onde o amor de Deus esteja sendo destilado, esteja sendo ministrado, esteja correndo como um rio de um coração para o outro. É uma reunião onde todos são exatamente iguais perante Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Curve a sua cabeça, grupo Atalaias. Querido Pai Celestial, obrigado por este momento precioso, pela vida de meus irmãos que se encontram neste templo. Obrigado por esses obreiros dedicados, perseverantes, pacientes. Obrigado por esses músicos, Senhor, que servem a Ti
continuamente. Obrigado, Senhor, por estes cantores, por estes irmãos que servem a Ti na Tua casa, que fazem, Senhor, esta obra caminhar pelo poder do Teu Espírito Santo. São os instrumentos que o Senhor está usando. Obrigado, Senhor, pelas irmãs, mulheres cheias, Senhor, de labores, de serviço, de dedicação, por estes varões, Senhor, pais de família, honestos e fiéis que servem a Ti. Obrigado pelas crianças que nos destes. Obrigado pelos adolescentes, pela juventude. Senhor, obrigado pelos lares, pelas famílias. Senhor, nós Te louvamos nesta noite. Tu és maravilhoso. Seja honrado e bendito o Teu nome eternamente. Amém. Vamos ouvir o louvor.